Olá, que bom estar com você mais uma vez. Agora nós chegamos à lição de número 8, que é a continuação da lição da semana passada, que tem o título de Ensinando Discípulos, agora a parte 2. Nessa semana, Jesus entra em alguns assuntos novos, diferentes com os discípulos, e lhes dá algumas lições. E eu quero continuar da mesma forma que começamos na semana passada, determinando esses assuntos em tópicos, né? O primeiro tópico da lição dessa semana é o discipulado, ou o discípulo e o casamento. Os fariseus chegaram para Jesus com uma pergunta: é permitido um homem divorciar-se da sua mulher? Essa era uma pergunta sem vergonha, porque por trás dela havia alguma coisa não muito boa. Eles sabiam da resposta, mas eles queriam testar Jesus, para fazer um dossiê contra Jesus, né? Os judeus da época de Cristo tinham duas escolas de pensamento, né? A escola de Shammai, que era mais conservadora, mais restritiva nessa questão, que não se podia divorciar por qualquer razão, né? E a escola de Hillel, que era mais liberal, que muitas vezes o indivíduo, por qualquer coisa que a mulher fizesse de errado, ele se divorciava dela, dava carta de divórcio, estava tudo bem. É um assunto bem profundo esse, eu estou apenas tocando de leve nesse aspecto aqui, porque esse não é o assunto da lição em si, né? E parece que o objetivo deles era complicar Jesus com esta pergunta, especialmente diante de uma situação local, que era a situação do famoso rei Herodes Antipas, que era um sujeito divorciado. E, para piorar, ele se divorciou e se casou com a mulher do seu irmão Herodias. E deu todo aquele reboliço com João Batista, a ponto de João Batista depois ser morto por conta desse imbróglio todo causado por Herodes. Então, dependendo da resposta de Jesus, a situação de Jesus, semelhante à de João Batista, ia se complicar. E o que Jesus faz? Como sempre, sua psicologia é encantadora. Ele diz: bom, vamos ler a Bíblia. Essa é uma boa resposta. Vamos voltar às Escrituras. Vocês sabem que lá no princípio, quando Deus criou o homem e mulher, Adão e Eva, vocês entendem que ele criou homem e mulher e diz: o homem vai se unir à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Ou seja, ele está falando aqui de que o casamento é uma união indissolúvel, né? Mas ele também sabia, Jesus, da dureza do coração dos fariseus. Ele diz: esta era a realidade de então. Assim não são mais dois, não é mais um, mas são dois e uma só carne, né? Portanto, o que Deus uniu, disse Jesus, ninguém deve separar. Então ele deixa claro que o casamento é indissolúvel e ninguém pode separar. E ele diz o seguinte: todo homem que se divorciar da sua mulher e se casar com outra mulher vai estar cometendo adultério contra ela. Ou seja, ele deixou claro de que a separação não deve ser permitida por qualquer razão. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, Jesus disse lá em Marcos 10, ela também vai estar cometendo adultério. Então ele tornou as coisas bastante claras aqui, né? Lá no Mateus 19, ele diz que há uma razão que uma pessoa pode, eventualmente, ela não é obrigada a fazer isso, porque ela pode perdoar o adultério do marido ou da mulher, mas ela pode, eventualmente, se casar de novo, desde que uma das partes tenha quebrado o voto matrimonial através do adultério. Então, isso fica claro. Agora, ele diz assim: numa situação normal, você não pode se separar por qualquer maneira, por qualquer detalhezinho, por qualquer falhazinha, e você agora vai se casar com uma nova pessoa e está tudo bem. Ele disse: não, Deus criou para os dois serem uma só carne. O casamento, portanto, é indissolúvel. Então, ele ensina os discípulos nessa questão do casamento, que é a base, digamos, da vida familiar de um discípulo, de um cristão. Na sequência, a segunda parte, o segundo tópico da lição dessa semana, ele vai na mesma direção. Ele fala do casamento,
ele solidifica a ideia do casamento, ele valoriza a família e ele continua valorizando agora no segundo bloco. No segundo bloco ele fala sobre as crianças. Você sabe que num divórcio as mais afetadas são as crianças, são os filhos, né? E Jesus instrui o seguinte, olha, em primeiro lugar, deixem vir a mim as crianças e não as impeçais, pois elas são o reino de Deus. Então, além de valorizar a família, ele está falando das crianças no sentido de que são abertas, são sensíveis ao próprio reino de Deus, né? Jesus diz assim, digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Por quê? Porque a criança se julgava a menos provável de entrar lá. Ela não era pretensiosa, ela não era orgulhosa. E você sabe que o que tira as pessoas do reino de Deus é justamente o orgulho, não é o pecado. Porque o pecado, se confessado, já existe solução para ele no sangue de Jesus. Agora, o orgulho não tem solução, porque eu me fecho no meu orgulho e eu não aceito o que Jesus fez por mim lá naquela cruz. Então, eu estou, logicamente, perdido. Então, Jesus aqui está valorizando as crianças, toma as crianças como um exemplo e, ao mesmo tempo, amplia e fortalece aquilo que ele havia falado anteriormente sobre família, casamento e divórcio. Terceiro ponto da lição dessa semana, Jesus agora muda a estação e ele fala aos discípulos alguns ensinamentos sobre investimentos. O título que eu coloquei é O Discípulo e Seus Investimentos. Ele está falando agora de investimentos não na terra, mas investimentos no céu, na vida eterna, na vida que realmente dura para sempre. Então, o contexto desta passagem, da sequência ali do Evangelho de Marcos, que estamos estudando, você percebeu que o autor está trabalhando praticamente capítulo por capítulo, sessão por sessão, embora isso traz muito material, às vezes fica até vasto para você em 30 minutos lá na classe da Escola Sabatina explicar tudo. Então você tem que tomar alguns pontos principais, né? Mas aqui ele está falando de investimentos. Ele fala de um homem, ele, na verdade está respondendo a um homem que lhe pergunta o que deve fazer para herdar a vida eterna. A pergunta está errada, mas a motivação está certa. Você não faz nada para herdar alguma coisa, basta você nascer numa família. E você não faz nada para ir para o céu, basta você nascer de novo no reino de Deus. O que herdaremos é fruto não do nosso trabalho, mas do trabalho de Deus, porque senão a salvação seria pelas obras, né? Então, mas a preocupação desse homem estava certa, né? E então Jesus faz algumas perguntas para este homem que está preocupado com a vida eterna. Ele diz: você sabe os mandamentos? E você obedece? E ele diz: sim, eu obedeço todos. Então Jesus olha para ele, e o texto bíblico diz que Jesus o ama, e ele diz: mas te falta alguma coisa. Vá, venda seus bens, tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. O verdadeiro investimento, não o investimento que você tem agora. Depois você vem e me segue. E você conhece a história que o homem retirou-se, né, triste porque ele era dono de muitas propriedades, não quis se desfazer delas. É claro de que Jesus não vai pedir para todos nós vendermos tudo. Ele pediu nesse caso específico e poderá pedir no seu caso específico também. Todavia, o que está aqui o exemplo é que aquele homem amava mais as riquezas, não é pecado ser rico, não é pecado ter dinheiro, mas amava mais as riquezas do que a Deus, e isso estava impedindo ele de entrar no reino dos céus. E que ele cumpria ritualmente os mandamentos, mas era como nós já estudamos numa lição anterior, é alguma coisa de fora para dentro e não de dentro para fora. Não era uma experiência real com Cristo, não é? Com Deus, né? E aí fica aquela dúvida, né? Então, nesse caso, se salvar é muito difícil. E eu diria, é até impossível. O que Jesus está, na verdade, dizendo é que o que é impossível aos homens é possível a Deus. Marcos 10, 27. Né? O que ele está dizendo é que tudo emerge da graça de Deus. Basta você querer, basta você se entregar, basta você se submeter a essa graça de Deus e confessar os seus pecados, né?
Em quarto lugar, o quarto tema que os discípulos passam a aprender é que, de novo, Jesus ressalta o custo do discipulado. O discípulo entende o custo do discipulado. A história diz que 2 discípulos, Tiago e João, deixam os demais indignados. Por quê? Porque eles pedem um lugar no reino futuro de Cristo, no reino dele, um se assentando à direita e outro se assentando à esquerda, como de fato se fazia no passado com reis, com os seus, digamos, os seus assessores mais diretos. E então Jesus diz para eles o seguinte, ele fala do seu sofrimento e da sua morte. Ele diz assim, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês estão pedindo lugar no meu reino, vocês estão achando que o meu reino é um trono de ouro, cheio de exércitos, de poder, de dinheiro? Não, não. O meu trono é uma cruz. Eu vou morrer lá. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Será que vocês podem beber o cálice que eu estou bebendo? Ou que eu vou beber? Ou vocês podem ser batizados com o batismo, aqui era um batismo de sangue, né? Com que eu estou sendo batizado? Eles não estavam entendendo o que realmente significava seguir a Jesus e o que naquele momento significava o discipulado. E Jesus conclui exaltando o serviço em detrimento da glória humana. Ele diz assim, olha, entre vocês não vai ser assim, uma busca incessante pelo poder, pelos cargos. Ele disse, não, entre vocês não vai ser assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, que seja servo. Aliás, em todos os evangelhos eu encontro a mesma coisa. Em todas as palavras de Jesus eu encontro a mesma coisa. A verdadeira glória do reino, o verdadeiro poder está em amar e servir. Esse é o ponto. Não ser servido, mas servir. Será que a gente entende a profundidade desta palavra, desse conceito do reino de Deus? Isso é uma boa pergunta para se fazer hoje e sempre, em cada dia da nossa vida, da nossa existência, mesmo como cristãos, mesmo como líderes, mesmo como pastores, mesmo como professores de escola sabatina. Nós realmente entendemos isto? Quinta questão, o quinto tópico da lição dessa semana é que Jesus está ensinando aos discípulos que discípulo é o que constantemente segue a Jesus pelo caminho. O que temos aqui? O final dessa lição, ou do capítulo 10 de Marcos, Jesus termina, o evangelista Marcos termina com a narrativa da história do cego Bartimeu, que chama por Jesus, e você lembra da história, ele estava sentado à beira do caminho, e ele agora vê que Jesus se aproxima, né? Na verdade ele não vê, ele percebe que Jesus se aproxima, e ele começa a gritar, a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um ceguinho que não tinha estudado teologia, mas que sabia quem era aquele homem que estava vindo ali, que era o Messias, o Filho de Deus. E o texto diz, e logicamente nós não vamos explorar aqui cada detalhe, você certamente já ouviu muitos sermões sobre isso, você já pregou sermões sobre isso. O que interessa aqui é que o texto termina dizendo que quando ele é curado, ele segue a Jesus pelo caminho, alegremente. Essa é uma história que ilustra como o discípulo deve ver o mundo com novos olhos, mas sempre seguindo a Jesus pelo caminho. A ideia que ele passa aqui é de continuidade do serviço. A religião de hoje é chamada de uma religião líquida, e eu diria, é uma religião descartável, porque em determinados momentos eu vibro com ela, eu vou para a igreja, eu canto, eu oro, eu dou meu testemunho. Mas quando as coisas não vão muito bem, ou não vão do jeito que eu quero, eu já me afasto da igreja, eu estou desanimado. Quer dizer, isso é muito comum hoje, né? Mas o texto diz que ele seguia, a ideia era de continuidade, seguia Jesus pelo caminho. É isso que ele espera de mim e de você. Vamos terminar? Como aprender a servir em vez de ser servido? Que diferença isto faz em nossa maneira de viver e interagir com as pessoas e até liderá-las? Como eu disse anteriormente,
Esta é a essência do reino de Deus. Só entram no reino de Deus os que amam e os que servem. Porque esse é o exemplo que Jesus nos deixou, porque esta é a instrução que Jesus nos deixou. Servir ao invés de ser servido. Eu me questiono, estou eu servindo ou estou eu sendo servido pela igreja e pelo reino de Deus? Pense um pouco sobre isso, converse com seus amigos, seus alunos, e na semana que vem, se Deus permitir, estaremos aqui com a nova lição dentro do canal Classe de Professores. Um abraço e até lá.